Passemos agora à discussão dos aspectos radiológicos da histoplasmose pulmonar. É uma doença causada pelo fungo Histoplasma capsulatum. Esse fungo é encontrado no solo, em locais rurais, em grutas, cavernas, locais de demolição, locais com decomposição de árvores, e ele é consequente à deposição de excrementos de aves e de morcegos. Portanto, a história epidemiológica é importante para se fazer uma conexão entre as lesões radiológicas e o que está acontecendo com o paciente. Esse fungo ele é inalado e no parênquima pulmonar ele causa uma reação inflamatória em que a migração de macrófagos com fagocitose desses fungos, e eles utilizam os macrófagos para proliferar no interior do parênquima do pulmão. No indivíduo saudável, ocorre uma reação imunicelular que provoca a formação de granulomas tanto no parênquima como também nos linfáticos, nos linfonodos mediastínicos e hilares. As formas de apresentação da doença são divididas em três: aguda, subaguda e crônica. As formas aguda e subaguda apresentam manifestações radiológicas semelhantes que diferem apenas no tempo de aparecimento e duração. A forma aguda até uma semana e a forma subaguda se prolonga mais de uma semana. No pulmão, observam-se consolidações e nódulos que podem estar presentes em mais de um lobo, associados a linfonodomegalias mediastinais e ou hilares. Esses nódulos eles têm aspecto inespecífico, podem ser únicos ou múltiplos, podem apresentar em situações incomuns escavação e, mais comumente, sinal do halo, né? Aquele halo em vidro fosco em torno do nódulo. A forma crônica ela é uma forma menos comum do que a forma subaguda e aguda. Ela acontece em pacientes que apresentam alterações arquiteturais importantes do parênquima pulmonar, por exemplo, pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica, DPOC, e se apresentam de forma semelhante à tuberculose secundária, com formação de cavidades predominantemente nos lobos superiores e associadas à distorção da arquitetura do parênquima ao redor. Como complicações, podemos citar broncolitíases, que é a presença de calcificações intrabrônquicas, consequentes à erosão de linfonodos calcificados para o interior da árvore brônquica. Isso pode dar fenômenos de atelectasia, de obstrução dos brônquios. E outra complicação prevista também é a mediastinite fibrosante. Essa entidade ela pode ser de dois tipos, focal ou difusa. A forma focal é aquela ligada à infecção pelo histoplasma. Existe uma reação imunológica aos antígenos do fungo, o que provoca a formação de massas calcificadas, que eventualmente provocam compressão de vias aéreas e também de estruturas vasculares. A forma difusa ela é consequente a algumas doenças que provocam reação imune com crescimento de massas mediastinais em diversos compartimentos, ou podem aparecer também consequentes ao uso de radioterapia. O diagnóstico diferencial dessas lesões pelo histoplasma ele é feito principalmente com tumores, metástases e lesões sugestivas de tuberculose. Passemos agora à análise de alguns casos. Essa é uma radiografia de tórax em PA e perfil. E além da osteossíntese da clavícula direita que vemos aqui, a gente nota que há uma assimetria de densidade entre o lobo superior direito e o lobo superior esquerdo. Então existem lesões presentes aqui que causam esse aumento de densidade, como visto aqui também na radiografia em perfil. O paciente fez uma tomografia computadorizada. Na janela de parênquima a gente observa um nódulo cujo contorno é irregular e associado a um halo em vidro fosco, um nódulo periférico.
Há alguns septos interlobulares espessados, consequentes a provável linfangite inflamatória, e presença também de linfonodos aumentados na região do mediastino, mais precisamente o compartimento paratraqueal superior à direita. Esse doente foi acompanhado, solicitada sorologia e confirmado o diagnóstico de histoplasmose. Esse aqui é um paciente que tinha uma história de espondilite anquilosante, apresentava sintomas respiratórios leves também. Foi solicitada uma radiografia de tórax. A princípio não se verifica lesão evidente no parênquima do pulmão. Como havia persistência dos sintomas, o paciente realizou uma tomografia computadorizada que mostrou um nódulo no lobo inferior esquerdo com extensão do processo inflamatório em direção ao hilo pulmonar. Alguns meses depois, esse paciente, com melhora do quadro clínico, repetiu a tomografia e a gente nota que a lesão parenquimatosa diminuiu bastante de tamanho, assim como aquela disseminação linfática em direção ao hilo esquerdo. Também houve confirmação laboratorial de histoplasmose, com boa resolução clínica espontânea. Esse é um paciente HIV positivo, que apresentava níveis de CD4 bastante reduzidos, e a radiografia simples de tórax em PA e perfil mostra aquele aspecto de micronódulos difusos com distribuição miliar, tanto no PA, isso é evidente, como também na radiografia em perfil. Dentro das suspeitas do diagnóstico diferencial de doenças inflamatório-infecciosas, duas delas se destacam com esse aspecto miliar, que são a tuberculose e a histoplasmose. Radiologicamente, não é possível fazer a diferença entre um agente e outro, e é necessária a correlação com dados clínicos e dados de laboratório. Aqui, a tomografia desse doente, mostrando que existia também aumento de linfonodos em região de mediastino e hilo direito, e uma consolidação na projeção do segmento anterior do lobo superior direito. A janela de parênquima mostra de forma mais evidente aquele aspecto de micronódulos na distribuição miliar desse infiltrado nodular que a gente já via pela radiografia simples. E aqui aquela consolidação na projeção do segmento anterior do lobo superior direito. É importante sempre ter em mente que a histoplasmose é uma doença que tem a capacidade de mimetizar outros quadros clínicos. Então, principalmente nos casos de suspeitas de tumores primários, metástases e tuberculose, a histoplasmose deve ser sempre colocada como uma segunda opção, mesmo que isso seja feito de forma muito pouco provável. Aqui uma paciente que apresentava uma história de 8 anos antes de ter ressecado um melanoma. Ela fez essa tomografia. Na época do exame ela não apresentava nenhum sintoma específico, mas na janela de parênquima a gente verifica a presença de diversos nódulos bem definidos e com distribuição aleatória pelo parênquima do pulmão, principalmente à direita. Então, um doente que tem uma história de ressecção de um tumor agressivo, com esses nódulos no parênquima, uma das primeiras suspeitas é de metástase pulmonar. Mas o paciente foi acompanhado clinicamente, evoluiu bem e houve confirmação laboratorial posterior de histoplasmose. Isso é um quadro de mediastinite fibrosante, a forma focal, em que você tem a formação de massas com presença de calcificações no interior. Então, o achado destas alterações nas janelas de mediastino num paciente que tem história de histoplasmose é sugestivo de mediastinite fibrosante. Outro paciente em que se encontrava a mesma situação, a gente nota na radiografia simples de tórax em PA que existe um abaulamento, olha, da linha paraórtica do lado esquerdo, aqui a linha com trajeto normal, o abaulamento que acontece aqui nesse terço superior e a presença de linfonodos tanto no compartimento hilar esquerdo como no compartimento mediastinal superior e também aqui
adjacente ao trajeto da aorta descendente. Então, era um outro doente que apresentava massas linfonodais, massas mediastinais, e cujo diagnóstico final foi de mediastinite fibrosante.